a classificação do processo atendendo ao fluxo do material, restrição de... Então, nós vemos aí três grandes operações relacionadas a processo de forjamento. A primeira delas é o recalque. No recalque, quando você exerce a compressão sobre o material, perceba você que nesse momento o fluxo do metal vai mais no sentido da vertical, não? Você garante o quê? Uma redução na altura sem uma grande expansão lateral. São geralmente operações muito utilizadas bem no início dos processos de forjamento, quando você está fazendo os primeiros desbastes, quando você está fazendo uma pré-forma ao lingote ou ao taru que você está utilizando para você trabalhar a matéria-prima. Então, você esboça de uma forma muito grosseira, através de recalque, a matéria-prima que você utiliza nas etapas de forjamento intermediário e de acabamento, não? Depois você tem, por exemplo, um processo de expansão e alargamento. Expansão e alargamento. Aí, nesse caso, você vai perceber que aqui você não vai percorrer tanto na altura, mas sim o material vai percorrer muito no sentido de preencher, de escoar lateralmente em direção de toda a cavidade, não? Então, como inicia seu processo de forjamento? Um passe de recalque, na sequência, passes de alargamento, expansão, 2, 3, entendeu? E por fim, o passe final, que seria, nesse caso, o de extrusão. Né? Então, o que eu estou mostrando aqui, nessa sequência lógica, não, é o que nós poderíamos ter, por exemplo, como sequência lógica, se a gente for fabricar por forjamento, uma engrenagem. Na engrenagem, nós vamos ter um tarugo, que vai mais ou menos vai ter essa altura que estou representando aí. E no primeiro momento, eu vou fazer uma pré-deformação de recalque para eu, digamos que, ajustar o tamanho dele, a expansão dele, para garantir a estabilidade dele depois no jogo de matrizes de expansão e alargamento. Então, vou fazer pelo menos 2 passos de alargamento. Primeiro passe, avança um pouquinho o metal. Segundo passe, avança mais um pouco o metal até ele, digamos que já preencher praticamente toda a cavidade nessa etapa do forjamento. Então, o que eu vou ter aí é a bolacha, uma bolacha que eu vou ter aí. Depois, eu pego essa bolacha e eu levo ela para um outro conjunto de ferramentais, que é este que eu estou mostrando aqui, na parte inferior, onde o que vai acabar acontecendo? O produto ele não vai ter como se expandir mais na lateral, por quê? Porque ele já preencheu toda a cavidade na lateral. Onde que ele precisa se expandir, e nesse caso seria uma expansão com extrusão para complementar o formato dele, entendeu? Que seria, no caso, o corpo da engrenagem. Não? E dessa forma você preenche a cavidade. Não? Estou mostrando em 3 etapas a fabricação de uma engrenagem. Na verdade, é assim, na expansão, dependendo muito do tamanho da engrenagem, talvez na expansão você precise mais do que de uma etapa de expansão. Se você for fabricar uma engrenagem grande, talvez umas 3 expansões sejam necessárias. Mas, Modesto, a expansão poderia ser feita na mesma ferramenta? Sim. O que você vai fazer assim? Uma expansão intermitente. Você avança um pouco a ferramenta, descansa um pouquinho, avança mais um pouquinho, descansa um pouquinho, e depois avança mais um pouco. 3. Mas por que esse processo ele tem que ser lento assim? Por causa de você permitir que a microestrutura que você está desenvolvendo durante o processo de forjamento, você permita, durante esse processo, condicionar a microestrutura. Então, se você busca propriedades mecânicas nesse elemento conformado através do forjamento, e eu vou falar assim, porque existem 2 formas de você buscar propriedades mecânicas em um produto forjado. Existem as propriedades mecânicas oriundas do forjamento e existem as propriedades mecânicas oriundas do tratamento térmico pós-forjamento.
entendeu? Então, se você busca propriedades mecânicas através do forjamento, aí esses momentos de parada nas etapas de expansão são importantes para garantir o tempo necessário de haver recristalização no material, entendeu? Aí vai mais uma etapa e você então continua encruando o material, mas entre uma etapa e outra etapa você recupera e recristaliza. Então, não é na etapa de expansão que você controla a microestrutura. Na etapa de expansão é um único passo para preencher aquela cavidadezinha lá. É na etapa de expansão que você controla a microestrutura. Ok? Muito bem. O que vai acontecer na expansão com essa microestrutura já controlada? Essa microestrutura que vai ser naturalmente empurrada para extrudar e preencher, por fim, a cavidade, como esta que eu estou mostrando aqui inferior, essa microestrutura ela vai ficar naturalmente direcionada, orientada no sentido da extrusão. E é essa orientação de grão que se utiliza como uma grande, digamos assim, solução para resolver o problema de resistência mecânica do material. Geralmente, nesses locais onde existe uma orientação dos grãos, de fluxo de grão, por causa da conformação, nesses pontos você tem muita resistência mecânica. E, por exemplo, em um ponto onde você tem um concentrador de tensão, se você tem a resistência mecânica elevada para garantir isso, você vai ter sucesso na aplicação que você vai dar depois desse produto forjado, não? Então, essas três operações, elas são fundamentais, elas são as que predominam no processo de forjamento, não? Existem outras operações que são peculiares, que são focadas mais a outra linha de produto que eu vou mostrar na sequência, não? Agora, em categorias de forjamento, nós vamos ter que, por exemplo, existem duas grandes categorias. Existe o forjamento em matriz aberta, o forjamento livre, como também se conhece, e existe o forjamento em matriz fechada, ou também conhecido como forjamento em matriz, apenas forjamento em matriz. Eu estou mostrando, por exemplo, aqui na imagem superior, estou mostrando, por exemplo, que seria o forjamento em matriz aberta. E nesse momento, por exemplo, você o comprimento que tem esse elemento. Esse comprimento, ele foi obtido produto do quê? Produto de um processo de alargamento progressivo que foi se realizando nesse material. Depois eu vou mostrar um vídeo onde vocês vão poder ver esse processo de alargamento, não? E eu estou mostrando aqui na parte inferior, digamos assim, que 4 estágios do próprio processo de forjamento de uma viela. Estou mostrando o estágio do momento em que você pega o produto, não, que você aqueceu, que no caso é o tarugo, e está conduzindo ele para um momento de desbate em matriz fechada, não? Depois você leva ele para outro momento em que você vai ter, por fim, esse formato final que vocês estão vendo aí, não? Mostrando aqui aspectos relacionados ao forjamento livre de matriz aberta. O que seria o forjamento basicamente? Bom, você tem a prensa, você tem acoplado a prensa. Essa ferramenta você pode ter, por exemplo, matrizes com superfícies convexas, ou matrizes com superfícies côncavas, ou matrizes com superfícies planas. Depende muito do que você busca. Se você busca, por exemplo, uma superfície em formato circular a partir de um produto, de um tarugo quadrado, por exemplo, recomenda-se uma superfície convexa, por exemplo, não? Então, o convexo vai permitir que você vai, no decorrer do tempo, arredondando o material dessa forma, não? Então, e você consegue, em todo momento, você vai usar matriz aberta com essas características de formatos côncavo, convexo ou plano. É muito usual, por exemplo, no que é plano você fazer recalque, no que é côncavo, convexo, você fazer, no que é côncavo, você fazer alargamentos, e no que é superfície convexa, é você fazer extrusão, é você fazer preenchimento, não? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, o que poderia ser, na figura do meio, o que poderia ser um processo de alargamento, não? Você vê antes, você vê de um lado a espessura de parede, a largura
do produto, você vê deste outro lado o quanto você está refinando, o quanto você está alargando esse produto a partir do esforço de compressão. Não? Estou mostrando na figura da direita, estou mostrando qual é o fluxo, não? Qual é o fluxo da deformação que vai acontecendo no produto. Né? E esse mesmo fluxo em que eu estou indicando, em que vai acontecendo a deformação, é o fluxo e é a orientação em que os grãos desse material vão adotando no decorrer do próprio processo de forjamento. Não? Então, mas vamos mostrar aqui, temos mais temos uma operação que é muito importante, que é o fendilamento. O fendilamento é o quê? É uma operação em que você seciona, não? O produto que você está formando. Por exemplo, como é que eu posso fabricar um eixo escalonado? Eu parto do quê? Eu parto eu posso ter um tarugo quadrado e com matrizes convexas eu consigo arredondar eles, e depois eu consigo alargar, e depois eu consigo, por exemplo, faço uma fenda, na verdade é assim, o que o fendilamento é? A ferramenta, ela tem o quê? Ela tem fixa, por meio do seu mandril, ela tem um gume, né? Um gume. Gume é o quê? Uma ferramenta que tem um formato de gume, não? Que vai fazer o quê? Vai cortar essa superfície. Você pressiona essa ferramenta na superfície, no local onde você quer segmentar o produto, e você comprime até chegar aproximadamente à metade da espessura do produto que você está fendilando, não? E depois você faz o quê? Depois você vai ter o quê? Você vai ter um cilindro semi-cortado, né? Semi-cortado. Não? O que você vai fazer agora? Você vai pegar essa parte da extremidade e você vai, então, conformar ela e vai alongar essa parte da extremidade. Então, você vai ter uma extremidade alongada com um diâmetro menor do que o diâmetro de origem que você fendilou para poder gerar essa extremidade. Então, você tem um eixo escalonado assim. Vou mostrar um vídeo que depois vai explicar direitinho. Formed on ingot, billet, bar, or ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section, upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions, or bulging the workpiece's cross-section while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts, as the workpiece is incrementally advanced lengthwise and rotated about its longitudinal axis. There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length and weigh from a few to up to several 100,000 kilograms. Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable machining to achieve final shape. Muito bem. Conseguiram entender o filme? Perceberam a complexidade do processo? A robustez das máquinas? Sim, não. Professor, tem uma dúvida. Alô, tem alguém aí? Gente, ninguém fala nada. Professor. Oi, está tudo certo? Sim, tô tranquilo. Beleza, então, ok. Forjamento livre ou em matriz fechada, hein? O que eu estou mostrando aqui é o que vai acontecer sequencialmente durante o processo de forjamento em matriz fechada, não? O material ele é deformado entre duas metades de matrizes que vão fornecer naturalmente a forma do produto, não? Nós vamos ver agora na sequência algumas, digamos assim, vamos ver em sequência as etapas de um processo de forjamento em matriz
fechada, não? Você vai ver, por exemplo, de cima para baixo, o que acontece, o que vai acontecendo no material, né? Na medida em que você vai deformando ele, não? Ele é um processo complexo, por quê? Porque dependendo muito do formato do produto, você vai naturalmente precisar de pelo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deformações. Nesse caso, nós estamos mostrando em 9 passes a conformação desse produto, não? O que vai acontecer quando a gente vê matrizes? Vamos falar um pouquinho sobre rebarba, não? Quando a gente projeta um produto forjado, a gente precisa tomar muito cuidado de que, como ele vai passar por várias etapas do processo de forjamento, não pode acontecer de que no fim nós não tenhamos material suficiente para preencher toda a cavidade do ferramental, não? Então, o que geralmente se utiliza como uma estratégia para garantir que o material que eu vou conformar seja o suficiente para preencher a cavidade, não? Bom, você faz ajuste da geometria do produto e da geometria do molde, não? Então, você tem que analisar assim, qual é a capacidade da cavidade de molde para armazenar todo o produto que eu vou desenvolver no final das contas ao longo do processo de forjamento, não? E aí você fala assim, olha, hoje em dia as ferramentas de modelamento geométrico já nos permitem ter mais assertividade em relação a essa relação do quanto entra e do quanto sai, né? Mas, via de regra, nos próprios processos de forjamento, pela própria geometria e a complexidade da peça e da roda e de fluxo de material que você precisa garantir para preencher a cavidade, a gente vê que é necessário fabricar ferramentas com um recurso chamado rebarba. Então, a peça ela precisa ser conformada em matriz fechada e ela vai sair com uma rebarba. A rebarba, naturalmente, ela é conveniente, ela é projetada. Eu não quero tampouco ter muito descarte de material por causa do tamanho da rebarba que eu gero durante o próprio processo de forjamento. O que se faz para otimizar o processo de forjamento hoje em dia é tentar reduzir ao máximo a quantidade de material em rebarba. Este é um processo de melhoria o tempo todo, melhoria contínua que todos os processos de forjamento geralmente desenvolvem. Imagina que você quer fabricar agora essa peça, né? Você tem a matriz inferior, você tem a matriz superior e perceba você que quando você fecha a matriz, né, você vê que a área de fechamento da matriz não corresponde à área do produto em si, porque apenas a área de fechamento está associada ao ponto de contato da parte superior com o contato da parte inferior. Você vai ver que do lado da área de fechamento você tem o que nós chamamos de canal de rebarba. O canal de rebarba e na verdade é assim a calha da rebarba, não? Então você tem um canal de rebarba que seria o quê? Seria aquele momento da ferramenta que vai permitir o fluxo de metal vindo da cavidade dela para com a calha da rebarba. Então, quando você vai comprimindo o produto, nos últimos passes, isso vai acontecer já no último e o penúltimo passe, não? Todo o material em excesso, ele vai preencher o quê? Ele vai passar pelo canal de rebarba e vai chegar ao quê? A calha, onde você vai ter toda a rebarba concentrada, não? O certo é que isso é uma garantia para que você tenha 100% do metal que flui na cavidade, garantindo o preenchimento desta cavidade, não? Então, a rebarba é um recurso tecnológico que se agrega ao projeto do ferramental para garantir que durante o processo de conformação por forjamento, todo o metal que está escoando
na cavidade da matriz possa preencher toda essa cavidade e o excesso desse material possa ser concentrado no canal de rebarba, não? Então, o que você tem que prever quando você tem um projeto de ferramental que sabe-se que vai gerar rebarba ao produto forjado? Você tem que, no último momento, depois do último passe de forjamento, você tem que ter uma guilhotina que vai ter naturalmente em gume o formato do produto que você vai precisar remover a rebarba, um corte por cisalhamento que você vai fazer. É o que eu estou mostrando aqui nesta figura, não? Imagina você que já esse produto que nós estamos aqui representando na figura inferior, ele já chegou ao último passe de forjamento. Ele agora é posicionado, no próximo momento, ele é posicionado numa ferramenta que vai ser o quê? Que vai ser simplesmente uma matriz, né? E ele vai receber o efeito, a pressão de outra ferramenta que é o que nós chamamos de punção. Então, para que então, quando o punção exerça a pressão sobre a peça com rebarba, não? Essa peça com rebarba desce, né? E o gume da matriz vai permitir que ela seja cortada, ela cai por gravidade, ela é concentrada em um determinado local e a rebarba é retirada para outro local, não? Eu estou mostrando na figura superior, não? O que seria o formato, por exemplo, da matriz de corte, né? E o formato que seria, por exemplo, da parte superior dessa matriz, que a figura em si, a silhueta da biela, no caso, seria o punção, não? Então, a parte superior dessa matriz tem um punção com formato de biela e a parte inferior tem a fêmea da matriz em formato de biela. Quando a biela peça passa pela fêmea matriz, né? Então você retira o produto, a rebarba do produto, você retira a rebarba e você fica com o produto. Então esse processo é um processo de tecnologia super simples de ser resolvido, não? Onde que está a grande dificuldade, por exemplo, da rebarba, em que você tem que se garantir que depois você vai ter um conjunto de ferramentas para corte, e esse conjunto de ferramentas para corte, tanto matriz quanto punção, eles têm que ter o formato do produto final que você está forjando, não? Então, se o formato final do produto que você está forjando é de superfície muito complexa, então a dificuldade é você ensinar a matriz fêmea de corte de rebarba com punção macho de recorte de rebarba, exige um certo cuidado. Quais seriam as sequências de um processo de fabricação por forjamento, não? Eu estou terminando já, né? Aqueles casos de alunos que vão, por exemplo, trabalhar forjamento como uma tecnologia para fabricar o produto que vocês estão desenvolvendo na disciplina, poderiam usar essa sequência de passo como sendo uma sequência interessante. O primeiro passo é cortar a matéria-prima, não? Depois, o segundo passo, e o corte da matéria-prima, ele precisa tomar muito cuidado. Você não vai cortar de qualquer tamanho a matéria-prima. Entenda por quê? Porque o que eu acabei de falar, não? Você tem que cortar a matéria-prima no tamanho certo, cujo volume seja suficiente para preencher o volume da cavidade da matriz que se corresponde com o volume da peça que você vai forjar. Se o volume da matéria-prima for maior do que o volume da cavidade a preencher, o que você vai ter? Você vai ter rebarba. Mas, Modesto, tu acabou de falar de que a rebarba era importante. É importante. Só que você não pode ter mais metal do que a somatória da rebarba, que cabe na calha rebarba, e do metal que cabe no canal de rebarba e do metal que cabe na cavidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que o tamanho do tarugo que você vai cortar tem que ter um volume equivalente ao volume da peça forjada, de todo o metal que cabe no canal e na calha de rebarba.
ok? Então, não é cortar por cortar, você tem que fazer essa análise primeiro, beleza? Muito bom. Depois disso, você prepara a seção transversal, geralmente você pode, agora mesmo, eu falava do exemplo aquele da fabricação de discos de arado, não? Os discos de arado, eles são fabricados a partir de cunhas extraídas de rodas de trem. Então, o que você faz no processo de preparação? Você aquece o material e você faz um forjamento para alinhar o formato do produto que você vai utilizar. Então, uma cunha se transforma no que? Se transforma em uma placa grossa de seção retangular ou quadrada, não? Você faz, então, o forjamento intermediário para você fazer os primeiros passos de desbaste e para garantir as primeiras definições de geometria do produto, e depois você faz, então, o forjamento final, não? Por fim, se corta a peça da rebarba, não? E se faz, então, no caso, o tratamento térmico que você precisa, não? Ou o tratamento de superfície. Então, é muito simples. Você corta, faz forjamento de desbaste, faz forjamento de acabamento, né? Corta a rebarba e depois trata termicamente se você precisar. Se você for fazer tratamento térmico, aí então nós vamos entrar num outro momento da aula, que vai ser o tratamento térmico. E nesse momento da aula de tratamento térmico, eu vou falar do tratamento térmico do forjado, mas eu já vou aproveitar para falar do tratamento térmico do fundido, porque tem turmas aí que podem eventualmente requerer de um tratamento térmico para conferir ao produto a propriedade mecânica do projeto, entendeu? Então, para aqueles que estão fazendo um produto que vai requerer de dureza na superfície, que vai requerer de um limite de escoamento de 800 megapascal, então você terá que fazer um tratamento térmico, por exemplo. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar de tratamento térmico, beleza?